amigos do Centro Espírita Augusto Silva. Que a paz dessa casa esteja presente em todos os corações. Que Deus nos abençoe por mais uma semana e vamos iniciá-la com as palavras de vida eterna de Jesus. Hoje nós vamos refletir com Emmanuel o capítulo 152, intitulado Descansar. Neste capítulo, o benfeitor espiritual destaca uma recomendação do Mestre Jesus, que está registrada no versículo 31 do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, que assim escreve: E ele disse-lhes: Vinde vós, aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. Observemos o Mestre nos recomenda um pouco de repouso, fazendo uma associação muito simplória no meio esportivo a seguinte fala: um dia de descanso é também um dia de treino. O repouso é necessário para todos nós. Sabemos que o trabalho é lei para todos no universo e toda ocupação útil é trabalho. Mas, junto com a lei de trabalho, temos o repouso. Tanto que, em O Livro dos Espíritos, dentro da lei de trabalho, Kardec traz nas questões 682 e 683. Sendo uma necessidade para todo aquele que trabalha, o repouso não é também uma lei da natureza? Os espíritos assim respondem: sem dúvida. O repouso serve para a reparação das forças do corpo e também é necessário para dar um pouco mais de liberdade à inteligência, a fim de que se eleve acima da matéria. Na outra questão, Kardec coloca: qual o limite do trabalho? E os espíritos assim respondem: o das forças. Em suma, a esse respeito, Deus deixa inteiramente livre o homem. Observemos, meus amigos, que em tudo Deus respeita o nosso livre-arbítrio, inclusive na quantidade do trabalho e do nosso repouso. Emmanuel inicia as reflexões destacando a agitação das pessoas, inclusive naquela época de Jesus. Ele assim escreve para nós: pressa e agitação caracterizam o ambiente das criaturas menos avisadas em todos os tempos. Na época de Jesus, muita gente já ia e vinha, aqui e acolá, sofrendo a pressão das exigências da vida material, acreditando não dispor de tempo para pensar. Isso fez que o Mestre se dirigisse à multidão exortando: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. Quantas vezes nós agimos na multidão de nossas tarefas, nos entregamos a essa agitação sem raciocínio e muitas vezes sem um objetivo próprio. Passamos todos os nossos dias, a nossa vida, sem conversar com Deus. Esquecemos que Ele está presente em cada minuto de nosso dia. Mas é preciso seguir o conselho de Jesus: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco. É necessário a gente pensar, refletir acima da matéria, se entregar um pouco a essas reflexões. Mas Jesus é bem claro em sua fala: repousai um pouco. Porém, como ainda aprendizes da interpretação dos textos, confundimos um pouco. E assim Emmanuel continua neste capítulo. Entretanto, assim como aparecem os que exageram as próprias necessidades, caindo em precipitação, temos os companheiros que se excedem no descanso, encontrando a cada passo motivos para a fuga do dever a cumprir, à vista dos embaraços mínimos, declarando-se fadigados, desiludidos, deprimidos ou enfermos, e param a máquina do serviço que lhe compete,
recolhendo-se à inércia, com pretexto de meditação, revacimento, virtude ou prece. Para isso, muitos dizem que o próprio Jesus aconselhou o repouso e a oração, esquecendo-se de que o Senhor reconstituía as forças no retiro, a fim de tornar ao serviço e prosseguir trabalhando. Nesse sentido, convém recordar as palavras textuais do Evangelho. Jesus não afirmou repousar quando quiserdes, mas sim repousar um pouco. Meus amigos, tudo no universo é movimento, em especial com equilíbrio. Faz-se necessária a pausa para se renovar, para recomeçar. Uma semana de muita paz e luz a todos e até o próximo episódio de Palavras de Vida Eterna.